Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Agribusiness Summit, num oferecimento de FenaSucro e Agrocana Trends, uma plataforma que já reúne mais de 400 mil pessoas conectadas quando o assunto é bioenergia. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores, em especial a Agreco, que nos vai proporcionar esse rico debate. E hoje o assunto é o impacto da descarbonização para a segurança alimentar do Brasil. Como que nós vamos projetar o futuro do nosso planeta pensando em produção, em produtos alimentares, sabendo que a sustentabilidade é a bola da vez. E para falar comigo hoje, eu tenho nada mais, nada menos que duas grandes personalidades. Marcos Landel, que é diretor-geral do Instituto Agronômico de Campinas, e Rafael Zavala, que é o representante da FAO aqui no Brasil. Rafael, eu quero começar com você. Explica para a gente o trabalho da FAO aqui no Brasil e como a FAO está enxergando essa questão da sustentabilidade, produzir mais alimentos com sustentabilidade. Essa conta fecha, Rafael? Bom dia. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Un abrazo para Paulo y para Marcos Landel, por supuesto. Me gustaría comenzar con un contexto da atualidade. Escutamos muito frequentemente que o Brasil é o celeiro do mundo, a cesta de pão. Mas eu acho melhor analogia dizer que o Brasil é uma das locomotivas alimentares mundiais. Mas essa locomotiva alimentar mundial tem dois grandes desafios. O primeiro é uma locomotiva que usa combustível, e combustível fóssil. Combustível da locomotiva quer dizer fertilizantes, defensivos agrícolas, aditivos. E a grande maioria desse combustível é produzido 12.000 quilômetros em países muito afastados. E agora fica muito claro com a situação da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia, fica muito claro que está em alto risco e essa dependência. Então, o primeiro desafio é diminuir essa grande dependência dos insumos estratégicos. E essa é uma situação que não somente é para o Brasil, mas também para a Argentina, para o Chile. Tem que ser uma nova versão da globalização em blocos regionais. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio da locomotiva alimentar mundial brasileira é que esta locomotiva fica muito perto do coração da biodiversidade planetária. E aqui é onde entram as estratégias de agricultura sustentável, de descarbonização, precisamente, de gerar um balance entre o meio ambiente e a produção, porque fica muito claro que o Brasil, o mundo precisa do que produz o Brasil, por supuesto, mas tem que ser de maneira mais sustentável. Eu acho que esta situação também tem que ver com o que acontece agora se somamos a pós-pandemia. O primeiro, antes da pós-pandemia, as mudanças climáticas, enchentes, secas, que elevaram o risco e também elevaram preços dos produtos. A pós-pandemia, a crise econômica derivada da pós-pandemia, a guerra de Rússia contra a Ucrânia, a escalada dos preços, não somente do petróleo, mas de fertilizantes, e, além disso, as complexidades logísticas por esta guerra. Isso quer dizer que podemos dizer que a segurança alimentar está no mundo, está bajo uma tempestade perfeita. ¿Sí? Temos que reagir ante esta tempestade. Eu vou parar-me aqui, Paulo. Obrigado. Obrigado, Zavala, obrigado. Landel, nessa pegada que o Zavala falou, né? A gente é um país que depende muito de produtos externos para ter a eficiência que nós estamos tendo, né? Na visão do IAC, eu sei que vocês estão desenvolvendo vários tipos de cana, vários tipos vamos falar, de soluções onde a gente fique cada vez mais independente quando o assunto é
insumos agrícolas para tratar essa cana, né? Como que está sendo esse trabalho, Marcos? Bem, bom dia, Paulo, bom dia, Rafael, bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós, no IAC, nós temos um trabalho de longo tempo, né? Nós estamos completando nesse mês que entra agora 135 anos. E o Instituto Agronômico basicamente lançou as bases do agro, não só paulista, mas nacional, e foi inspirador de grandes instituições como a Embrapa, como a EPAMIG, né? Como, enfim, outras instituições de pesquisa. E nós atuamos de uma maneira muito diversificada, né? A gente não atua só em cana e citros e café, que talvez sejam as áreas mais conhecidas de atuação do IAC, no desenvolvimento de tecnologias nessas áreas. São 3 grandes culturas importantíssimas, mas nós atuamos na parte de produtos de alimentos, né? De grãos, de uma forma geral, na área de fruticultura, na área de olericultura. Então, na realidade, a gente procura apresentar um vasto segmento, ou desenvolver vários segmentos para apresentar o produtor como opção nas suas propriedades, né? O Brasil, de uma forma geral, na área de cana especificamente, nos últimos 40 anos, eu acompanhei integralmente isso aí, porque foi quando eu comecei a trabalhar com cana. Houve uma evolução impressionante em direção à sustentabilidade, né? Por exemplo, a partir do final da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, uma grande discussão sobre a queimada de cana, e na sequência a atitude, né, fazendo com que inclusive houvessem leis aqui no estado de São Paulo que previssem o encerramento da queimada de cana em alguns anos. E paralelamente as instituições de pesquisa, os produtores começaram a fazer um esforço enorme para gerar um modelo de cana crua, estudando tudo, inclusive a parte de nutrição e adubação, que mudou bastante com o advento da cana crua, a parte de variedades, que também mudou bastante. As variedades de hoje são muito distintas das variedades do período que elas não tinham que enfrentar, por exemplo, a palha, aquele mulching de palha para poder brotar. E a área de pragas mudou muito. Pragas que não eram importantes se tornaram importantes, outras pragas que talvez fossem importantes na época da cana queimada se tornaram menos importantes. Então, todo um pacote teve que ser desenvolvido. E todo o pacote foi desenvolvido nesses anos, nessas décadas, em direção à sustentabilidade. A conversa sempre foi por aí. Por exemplo, quando lá na década de 70, eu me lembro, o resíduo que se produzia dentro de uma usina, dentro de uma indústria, muitas vezes era mal utilizado, não era totalmente aproveitado nas lavouras. Hoje, a vinhaça, por exemplo, ela é totalmente aproveitada e ela tem um valor inestimável, porque ela, na realidade, significa o acréscimo de material orgânico, de matéria orgânica nas lavouras. E o Brasil carece de matéria orgânica, né? Os solos são bastante intemperizados, clima tropical. Então, tudo isso aí hoje foi incorporado, né? Reduzindo, e com isso reduzindo o uso de nutrientes, minerais, com o uso de torta de filtro, de vinhaça, de outros subprodutos da cana-de-açúcar. Então, o modelo sustentável em cana, ele acaba assim, ele praticamente tem muita coisa pronta. E, com certeza, outras coisas novas virão aí nos próximos anos, com os estudos que estão sendo feitos atualmente. Há um estudo, por exemplo, bastante forte de grupos de pesquisa na área para entender melhor a ação de micro-organismos, né, para que favoreçam não só a nutrição da cana, mas favoreçam também, por exemplo, uma proteção maior para a cana em relação a doenças.
e também pragas. Então, esse caminho já está traçado na canavicultura e também está traçado em outras culturas anuais, né? As culturas milho, soja, algodão, essas culturas que têm áreas muito mais expressivas plantadas no Brasil do que a própria cana. Há uma preocupação, de uma forma geral, nas instituições de pesquisa e nos produtores para que haja sustentação. E a sustentabilidade vem muito da produtividade, né? Você imagine se nós tivéssemos a produtividade de 1985 no milho ou na soja, para produzir o que nós estamos produzindo hoje, que são os recordes mundiais de produção de soja e milho, né? Produzindo praticamente para todo mundo 20% da alimentação mundial, nós teríamos que usar áreas muito maiores, 3 vezes a área que nós estamos usando hoje em milho e em soja. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? Nós verticalizamos, nós subimos alguns andares na produtividade agrícola e, com isso, a necessidade de uso de grandes áreas não se tornou tão efetiva. Tanto que o Brasil usa hoje próximo de 8% da sua área agricultável para produção agrícola, né? Então, o Brasil ele é um exemplo para o mundo. Apesar do mundo, alguns países querem taxar o Brasil de um país que não cuida da questão ambiental e sustentável. Isso aí, na realidade, na minha visão, muitas vezes tem mais uma conotação, tem um viés, né, querendo gerar um ônus a mais para o Brasil, para fazer frente, para que eles, na sua ineficiência, muitas vezes, possam fazer frente à produtividade do Brasil, que hoje é bastante grande. Boa, Marcos. Delícia saber que nós estamos com essa pujança nossa, ela é exacerbada, né? Rafael, nesse contexto que o Marcos falou, né? A gente aqui no Brasil, a gente sabe da potencialidade, sabe que tem muito trabalho para ser feito em termos de sustentabilidade no campo, mas nós somos realmente aqui, a gente entende que nós somos um exemplo para o planeta, né? A gente sabe que a FAO tem representantes em vários países. Qual o país que mais se assemelha ao Brasil na questão sustentabilidade com produção? É uma pergunta, eu acho que o mais perto do Brasil, também por suas condições, é a Austrália. A Austrália tem na pecuária e na agricultura, uma estratégia muito forte de conservação e produção. Sim? Por outro lado, eu gostaria de comentar o que mencionou Marcos, que muitos países ou muitos atores querem taxar o Brasil de um país de agricultura desmatadora. Detrás de essa afirmação, que é muito certa, muitos atores querem taxar ao Brasil de ter uma agricultura desmatadora. Detrás disso há algumas realidades e muitos interesses. Então, fica claro que uma das coisas que precisamos é fazer mais transparente na agricultura, que fique claro a rastreabilidade dos produtos brasileiros para que detenham essa crítica mais fundamentada em interesses que em realidades, mas também existem realidades, por supuesto, mas são mais produto do garimpo, da mineria e de outros interesses ilegais, sim? Então, eu quero destacar a importância de gerar, e isso estamos fazendo atualmente. Você perguntava o que está fazendo a FAO nesse sentido para o Brasil. Estamos trabalhando em conjunto com o Ministério da Agricultura para uma plataforma de transparência, sim? De transparência. Vamos a começar com soja e com gado, com pecuária, mas o objetivo é que podamos ter uma
uma rastreabilidade adequada de todo o que se produce no Brasil, para que fique claro que é dentro de uma agricultura sustentável e também descarbonizadora. Por outro lado, sí que ibas a perguntar, Paulo, perdão. Não, por outro lado, qual seria, assim, eu vou te provocar um pouquinho mais, né? Por que os outros países, eu sei que tem um interesse financeiro em mostrar que o Brasil, às vezes, não mostrar que o Brasil é um país que domina a agricultura sustentável do planeta, né? E as grandes marcas fazem com que isso meio que abafe todo o nosso potencial, né? Como que você acha que a gente pode mudar essa visão que nós temos, além da rastreabilidade e tudo mais, mas assim, qual seria, na tua visão, o clique que o Brasil precisaria dar para mostrar ao mundo e poder agregar valor aos produtos que nós fazemos aqui? Eu acho que a chave está na inovação. Inovação desde várias perspectivas. A primeira, precisamos fazer um uso muito mais eficiente dos fertilizantes e os defensivos agrícolas. Se temos um melhor mapeamento dos solos para detectar precisamente o que doses, o que ração precisa, vai ficar muito claro que estamos desperdiçando muito os fertilizantes, não somente no Brasil, sino no mundo inteiro. Esta é uma. A outra é as perdas e desperdícios dos alimentos, por supuesto, inovação para reduzir essas perdas e esses desperdícios nos sistemas alimentares, e também a inovação dentro de uma nova versão de serviços socioecosistêmicos, sobretudo o que chamamos a franja agrícola, a fronteira agrícola, para que seja verdadeiramente atrativo produzir dentro de esquemas silvo-agropastoriles que possam ter a concepção de não produzir milho, mas capturar carbono, não somente produzir um produto agrícola tradicional, mas também gerar um serviço ecossistêmico de captação de carbono, captação de água, de preservação das florestas e, sobretudo, neste caso, este ano começamos a década das Nações Unidas para a restauração dos ecossistemas degradados. E temos um grande desafio aqui no Brasil. Segundo a Embrapa, temos 98 milhões de hectares com condições de degradação moderada e severa. ¿Sí? São 98 milhões, 40 dessas são de degradação severa. E esses 98 milhões de hectares são um pouquinho mais que a superfície da Portugal, Espanha e Alemanha juntas. Em esses 98 milhões de hectares temos uma grande oportunidade de gerar serviços socioecosistêmicos, oportunidades de emprego para regenerar também florestas. Então, detrás disso, temos que estar inovando. Eu acho que é um ótimo momento para instituições como Embrapa, para o Instituto da Cana, onde está Marcos Landel. Ontem estive em São José de Rio Preto, em São Paulo, com um instituto de pesquisa para a piscicultura. É chave em um país tão hidricamente rico como o Brasil, a promoção da piscicultura e da inovação na piscicultura. Então, além da inovação, também temos que fazer novas oportunidades de política pública destinadas precisamente a essas oportunidades relacionadas com a restauração dos ecossistemas e serviços socioecosistêmicos. Paulo. Obrigado, Rafael. Temos trabalho, hein, Landel? Quando a gente fala... eu estou ouvindo muito falar em produção orgânica, né, Landel? E a gente sabe que as usinas de cana-de-açúcar, né, as fábricas de bioenergia, os parques de bioenergia, eles são capazes de se autossustentar
em toda a parte agrícola, né? Gerando fertilizante, gerando... Hoje nós temos uma abelhinha que come a larvinha da broca, tem todo um sistema que já está desenvolvido organicamente. Você vê isso daí como uma grande escala, Marcos? Dá para a gente ser completamente um ciclo fechado, ou seja, a usina produzir tudo que ela consome? O Paulo, cada vez isso se desenha mais nessa direção, tá? Existe o que o Rafael falou nos chama atenção. Realmente, hoje nós temos um problema no mundo, que é o problema de custo. Os insumos, de uma forma geral, eles estão mais caros, né? Estão mais caros porque muitos deles têm uma dependência direta do petróleo, né, dos combustíveis fósseis, e isso gerou um impacto muito grande, por exemplo, no nitrogênio, no potássio e outros tantos insumos de proteção, defensivos e tudo mais. Como eu falei, há um caminho já de 2 décadas, pelo menos, em direção ao modelo de sustentabilidade em cana-de-açúcar. O que acontece em cana-de-açúcar é um exemplo para o mundo. Eu posso falar isso aí com toda a segurança, porque uma das maneiras de gerar ações de sustentabilidade é quando você tem custos elevados e você tem que resolver isso aumentando produtividade e reduzindo custos com outras opções. As opções em cana, como ela é uma cultura extremamente eficiente na conversão de luz, né, através do processo fotossintético em fitomassa, nós temos, por exemplo, a produção por ano nas áreas colhidas, que variam de 10 até 25 toneladas de palha, de mulching, que são depositadas no próprio solo. Os problemas de conservação do solo no passado, que eram seríssimos em função da exposição do solo, isso não existe mais. Não existe mais. Os solos hoje, de uma forma geral, em cana-de-açúcar são preservados, a não ser alguns fatos que ocorrem primeiro, por tipos de solo extremamente sensíveis à erosão, segundo, por uma ação mal feita de algum produtor. Mas, de uma forma geral, há uma preocupação. Ainda na terça-feira nós fizemos uma reunião sobre conservação do solo em cana-de-açúcar, que ficou muito claro a evolução que tem tido nessas áreas, com novos conhecimentos, com novas pesquisas, e tudo isso aí significa mais recursos. Eu acompanho algumas empresas que trabalham com a produção de açúcar orgânico, e são em áreas significativas, são em áreas de 15 mil hectares, 20 mil hectares, e com grande sucesso. A cana-de-açúcar, quando nós começamos a produzir etanol, lá atrás, no Proálcool, a gente produzia 3 mil e poucos litros por hectare. Hoje, existem empresas produzindo quase 9 mil litros por hectare. O etanol, vocês sabem que tem baixíssimo impacto no ambiente e substitui um combustível fóssil, que é a gasolina, né? Então, ela tem contribuído de várias maneiras para a redução desse impacto. Tudo isso aí tem sido medido mais recentemente através de uma moeda que foi criada, né, que nos permite identificar a contribuição das ações na canavicultura, reduzindo o impacto ambiental. Então, há toda uma estrutura e toda uma medida, os produtores estão conscientes disso aí, para justamente serem cada vez mais eficientes nisso, né? E a gente está lidando com uma coisa muito séria, que é a questão de produção de combustível. E um dos grandes vilões do impacto ambiental é o combustível fóssil, né? E o Brasil
ter um percentual bastante alto de sua frota utilizando combustível verde. E a tendência é que isso aumente, porque nós estamos aumentando a produtividade de etanol por hectare, portanto, gerando mais sustentabilidade, um custo menor para isso, e, ao mesmo tempo, levando, através da vinda de novos motores, inclusive, possivelmente nos dando possibilidade de ampliar a utilização desse etanol, não só para o Brasil, mas para outros países. Então, essa é uma contribuição direta. Eu concordo com o Rafael, nós temos que ter rastreabilidade no nosso processo produtivo. Isso já existe em algumas culturas, né? E a cana é uma delas. Você consegue fazer todo o rastreamento, até porque essas empresas ela tem todos os interesses de exportar, tem várias que têm selos internacionais, justamente porque o principal mercado do açúcar é externo, não é interno, né? E outras também empresas do agro têm um interesse cada vez maior de exportar. Grande parte da produção brasileira hoje não fica no Brasil, né? Nós atendemos uma parte da demanda brasileira de alimentos e tudo mais, mas uma outra parte é para atender outras regiões do mundo que precisam também da alimentação, que precisam da energia, enfim. Então, o Brasil tem uma grande missão no mundo, nós somos conscientes disso. Recentemente, eu participei de uma reunião dizendo, olha, até 2035 nós temos que ampliar a produtividade em tantos por cento. Era bastante coisa, né? 30%, 35% no mundo. E o Brasil, de certa forma, vai ser o responsável desse tanto a mais que nós vamos ter que produzir para que o mundo não caia numa situação de fome. O Brasil praticamente vai atender 40% dessa demanda a mais, né? Então, vocês observem, isso aí, nós estamos conscientes das nossas cooperativas, nossos produtores, eles sabem disso aí, eles estão se preparando para isso aí, para gerar produtividade com sustentabilidade. Ninguém está falando de abrir áreas na floresta amazônica, absolutamente. Nós estamos pensando em verticalizar, nós estamos verticalizando nesse momento a nossa pecuária para que nas áreas de pecuária nós tenhamos áreas que possam ser convertidos em grãos, em produção de grãos. Isso já está ocorrendo. Então, esses fatos, eu estou comentando com vocês, fatos, tá? Isso aí já é palpável, já é real. Se houver uma comissão internacional andando pelas lavouras, pelo interior do Brasil, vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, isso é extremamente positivo na nossa visão. Obrigado, Marcos. Rafael, mais de 70 países hoje já adicionaram o etanol à sua gasolina para a preservação do meio ambiente, menos emissão de CO2, né? Então a gente começa a ver que o Brasil deixa de ter um mercado interno de etanol para começar a ganhar cada vez mais o mundo, né? Na visão da FAO, essa adição do etanol na gasolina, propiciando a longevidade do produto fóssil com mais qualidade. Você enxerga o nosso planeta adotando o etanol como um aditivo à gasolina para melhorar a emissão de CO2? Por un lado, seguro, sim, mas por outro está a polêmica da produção do combustível versus ou vis-a-vis a produção de alimentos. Sobretudo em um mundo onde ainda a fome é um grande tema, sobretudo depois da pandemia. Mas, desde a perspectiva de seguir produzindo suficientes alimentos para toda a população, se estamos produzindo já suficientes alimentos, então podemos diversificar também, assegurando a quantidade de alimentos que precisa e também promovendo combustíveis mais sustentáveis.
Mas, Paulo, eu gostaria de adiar dois comentários respeito à inovação, depois do que comentou o Marcos. Esqueci de dizer a inovação em biocombustíveis, precisamente biofertilizantes, o que é controle biológico, sobretudo no caso da agricultura orgânica. A agricultura orgânica é uma agricultura que produz alimentos saudáveis para as pessoas, mas também a agricultura orgânica é saudável para os solos, saudável para os polinizadores, mas o grande desafio é que sigue sendo de maior custo, ¿sí? Pero temos que dirigir-nos hacia atingir esse objetivo. Se podemos avançar nas pesquisas de biofertilizantes, controladores biológicos, vamos ser mais eficiente e menos custosa a agricultura orgânica. Volviendo ao tema do etanol versus alimento, esse também é uma dos comentários mais presentes nos diálogos dos biocombustíveis, dentro, sobretudo, de países que podem produzir etanol, mas não são autossuficientes em alimentos ou em alimentos básicos para a população. É uma discussão muito polêmica, mas eu acho que é necessária, porque temos que estar convencidos de que os combustíveis fósseis não vão ser a solução. Com certeza, Rafael. Landel, aqui nós chegamos num ponto que é produzir mais com a mesma quantidade de área plantada, né? Eu sei que tem muita coisa aí nas bancadas de estudo da instituição que estão sendo aguardadas para lançamentos futuros, né? Na tua visão, Marcos, qual seria a evolução da cana-de-açúcar para manter mais produtividade por hectare na mesma área plantada, dobrar a produção de etanol para atender essa grande demanda mundial por produtos sustentáveis, etanol, açúcar e todos os subprodutos da cana? Olha, até citando o que o Rafael falou, ele falou muito bem, realmente existe essa visão até polêmica, né, do aumento da produção do etanol, do bioetanol, e o risco que traria sobre a alimentação, sobre os produtos alimentares, né? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: no início, há 20 anos atrás, apareceu o carro Flex Fuel, e houve uma verdadeira revolução na canavicultura nacional e de oportunidades, não só para o Brasil, para outros países. Várias empresas vieram para o Brasil participar dessa oportunidade. O que nós vimos? Nós saímos de uma área de cana que era de mais ou menos 5 milhões de hectares, 5 milhões e meio de hectares, e fomos parar em 4 milhões a mais, 9 milhões e meio a mais de hectares. Como eu falei, a grande expansão, esses 4 milhões e meio, ou 4 milhões a mais, foi ocupado por cana em áreas que eram pastagem. Grande parte eram pastagens, e pastagens de baixa produtividade, que passaram a produzir cana-de-açúcar. Tá? Então, o Brasil tem 8% da sua área agricultável ocupada para a produção de grãos, produção, enfim. Então, o Brasil tem uma possibilidade que talvez nenhum outro país do mundo tenha. Ele pode aumentar a produção de grãos, e vai aumentar a produção de grãos, a gente tem acompanhado discussões nesse sentido, e vai aumentar a produção de biocombustível, né? De biocombustível, porque existe uma perspectiva muito boa da utilização do etanol como o propulsor de motores internos no carro para a geração de energia. Então, em vez de fazer como alguns países na Europa fazem, né, carregam a bateria em pontos com essa energia
poder tocar o carro, nós já temos trabalhos de empresas de motores que utilizam o próprio etanol, ele é o gerador da energia, e essa energia, 1 litro de etanol, chega a promover energia que dê condições de rodar mais de 20 quilômetros, até 25 quilômetros por 1 litro de etanol. Esse etanol funcionando como um gerador de energia, né, dentro do motor do carro. Então, isso sendo efetivado, gera uma perspectiva fantástica, né? Primeiro, de economia grande na utilização de combustíveis, e pode ser uma saída, e deve ser uma saída importante, que tá se delineando cada vez mais claro. Tem uma perspectiva grande, já tem um movimento de investimento de novo no Brasil em relação a isso, né? E sem contar que tem outros caminhos, né? Como, por exemplo, o que eles chamam de etanol da terceira geração, né? Usando o resíduo da cana, a palha, o colmo e tudo mais para produzir também o etanol. Então, eu acho que a gente está no momento, precisamos sim investir mais em pesquisa, não podemos errar nisso aí. Essas tecnologias não estão todas prontas, elas precisam de investimento, mas a perspectiva é extremamente positiva. Apesar do o mundo, muitas vezes, querer apontar casos de falta de sustentabilidade no setor de cana, eu digo para vocês, principalmente em São Paulo, o setor de cana cada vez mais sustentável, mais cuidadoso em todos os aspectos ligados ao ambiente. E eu falei que lá atrás a gente produzia 3 mil e poucos litros de etanol por hectare. Eu digo que há já caminhos, já existe, o estado da arte já nos permite falar que nós temos hoje áreas e empresas chegando próximo de 10 mil litros de etanol por hectare. Tá? Isso muda bastante, isso aí tem tudo a ver com sustentabilidade. Não é? Quer dizer, nós estamos falando de empresas que usam 1/3 da área para produzir o mesmo etanol que se produzia lá em 1980, por hectare, a mesma produtividade. Então, isso aí é fantástico. E isso está ocorrendo em outras culturas, como eu já disse, em milho, em soja, não é? Em outras culturas, citros, café. Há uma verticalização bastante grande da produtividade que vem do melhoramento genético de plantas, principalmente, e das novas tecnologias de nutrição, de proteção, de redução de exposição das plantas a déficit hídrico. Vejam que o Brasil não é conhecido como um país que usa muita irrigação, perto de outros países que existem por aí, não é? A nossa soja, praticamente, muito pouco de irrigação, o nosso milho também, a nossa cana também quase que não tem irrigação, e apesar disso nós temos alta produtividade. Isso aí, gente, o caminho disso foi um caminho longo, caminho de seleção de germoplasma há décadas e décadas atrás, identificando materiais com grande tolerância às condições edafoclimáticas do Brasil, principalmente aquilo que o pessoal originalmente chamava de cerrado, e esse trabalho foi a base para a construção da produtividade nossa hoje, né? A gente não produzia, por exemplo, trigo aqui nas condições de São Paulo, Minas. Hoje, através de um programa de melhoramento, inclusive o IAC participou na década de 80, 90, nós conseguimos domesticar, de certa forma, o trigo e adaptar ele para se produzir em condições de São Paulo, né? Em condições de Goiás e tudo mais. Isso aí foi trabalho de melhoramento genético. Então, há um investimento grande na seleção de plantas mais adaptadas a essa amplitude térmica maior, né? Que é o que prevalece nas condições do Brasil. Nós somos um país tropical e hoje
em termos de tecnologia tropical, eu posso afirmar para vocês, nós estamos à frente do mundo, né? No passado, nós fomos aprender a tecnologia de produção em áreas de temperados, de países temperados. Hoje, o Brasil é aquele que domina as tecnologias de produção em condições tropicais. O mundo vem aprender conosco, tá? Então, isso aí é muito positivo. E essas tecnologias são todas, vamos dizer, estão amparadas e calcadas em sustentabilidade. A visão de sustentabilidade é uma conversa que vem há pelo menos 30 anos. Então, hoje nós temos uma condição bastante diferenciada em relação a outros países que a gente conhece no mundo. Holanda, eu quero aproveitar mais um pouquinho em cima do que você está falando. Se a gente tivesse que fazer uma aposta, né, de quais seriam os países que poderiam se destacar como o Brasil na produção de cana-de-açúcar sustentável, o desenvolvimento dessa cana para esse país, qual que você acha que seria a nova fronteira da bioenergia hoje no globo? Eu penso que há países aqui na América Latina, como o Paraguai, a própria Colômbia, que teria condições de ampliar bastante a sua produtividade, e há diversos países na África também com essa possibilidade, porque tem áreas. O que existe na África é uma desorganização política e muitas vezes não permite, não dá a confiança de uma empresa ir para lá e ter certeza que vai colher as suas colheitas, né? Por conta de conflito entre tribos e tudo mais. Mas se houver esse tipo de organização, no futuro a África também ela se torna importante ator na produção da cana-de-açúcar e possivelmente na produção de outras culturas, né? De grãos principalmente. Legal, Marcos. E Rafael, se você tivesse o poder na mão de acabar com a fome do mundo, eu sei que todos os grandes pensadores, eles a hora que vão dormir, a hora que eles acordam, a hora que eles sempre têm assim, puta, se eu tivesse esse poder, eu faria exatamente isso. Na sua visão, como que a gente acaba com a fome do mundo, pensando na sustentabilidade, no meio ambiente? Como que isso acontece na tua cabeça, Rafael? Bueno, não é uma pergunta fácil, mas primeiro quisiera destacar dois comentários para as pessoas que nos acompanham. Primeiro, o dado de os 98 milhões de hectáreas, segundo Embrapa, são de pastagens, de áreas de pastagens, não de florestas degradadas. ¿Por qué digo eso? Porque es una gran oportunidad precisamente para o generar floresta o también misturar culturas perennes con cíclicas y también puede ser una oportunidad para los biocombustibles. Eu tenho certeza que hay toda una gama de diversificación y de posibilidades, pero sí con un estímulo de servicios socioecosistémicos para esa reconversión de áreas degradadas. Por otro lado, también, nada más que ser o biogás, ¿sí? Para mí fue muy alicionador estar ahí en Itaipú, en Paraná, y ver que todos los carros funcionan con biogás, con precisamente con sistemas de producción das suínos y también de pecuaria y gerando biogás, que también puede ser una muy buena fuente de energía, sobre todo en zonas rurales. Por otro lado, sí, totalmente de acuerdo con Marcos, o Brasil es o principal. Acho que o Brasil, quizás Australia, menos la India, Colômbia, México, o principal laboratório de inovação de agricultura tropical, sem dúvidas. E tem que continuar sendo o líder, ¿sí? Nesse sentido. Agora, para acabar com a fome
necessitamos, bueno, primeiro, que há detrás da fome? Detrás da fome há geralmente uma de 4 razões, ou uma de 4 causas. A primeira, um conflito armado. O caso de Síria, ou o caso que acontecia há 30 anos na Colômbia. Então, conflito armado, número 1. Número 2, un choque de crisis económica, ¿sí? Que impida a geração de renda e adquisição, acesso econômico aos alimentos. O terceiro é um choque climático, enchentes, secas, que de maneira momentânea, ou também derrumbes, deslaves, que de maneira momentânea isolen as comunidades e exista o risco de fome. E por último, a última causa é as pestes, as pragas. Neste caso, na pandemia é perfeito exemplo. Mas acontece que agora estão sucedendo essas 4 causas da fome. Então é um grande desafio, sobretudo em casos como Haití, como Venezuela. Podemos decir vários exemplos, sobre todo na África, que são muito dependentes da produção agrícola de outros países. Temos que, primeiro, ter em conta que atualmente se produz suficiente alimento. Por exemplo, vou dar os dados de Latinoamérica. ¿Sí? Somos, permítame un segundo, sí. En América Latina somos 650 millones y producimos lo suficiente para 1,3 billones de personas se alimentaren, ¿sí? A cada 6 habitantes do planeta está com fome, e não por falta de alimentos, mas por falta de renda. O que, além disso, faz com que as pessoas abandonem os alimentos mais nutritivos, então também temos aumento de sobrepeso e obesidade. ¿Sí? Então, o primeiro elemento para combater fome é esquemas de proteção social que apoiem essa renda suficiente para adquirir alimentos saudáveis ou alimentos calóricamente suficientes para não passar fome. ¿Sí? Mas o segundo essa é uma situação momentânea de controle, não de tratamento. Temos que gerar uma estratégia de geração de empregos, que as pessoas tenham inclusão social e inclusão econômica dentro dos circuitos econômicos, desde um esquema de planejamento dos territórios, de cidade-região, de circuitos curtos, ¿sí? De preferência, por supuesto. E fica muito claro que a fome também, como bem dizia Josué de Castro, esse grande brasileiro que é um dos pais da luta contra a fome, e também comentou John F. Kennedy em um discurso que dizia: a fome é uma questão de vontade política. ¿Sí? Fica muito claro que também é uma questão de compromisso dos países para gerar redes de solidariedade, ¿sí? Que apoiem a distribuição de alimentos. O grande problema agora é que existem mecanismos, instituições, agências como o Programa Mundial de Alimentos, o UNICEF, a Cruz Vermelha, toda uma rede de organizações, mas agora a quantidade de dinheiro que se requeria para alimentar a 100, agora a 100 pessoas somente alcança para 40, ¿sí? Então é todo um grande desafio. Por isso, uma mescla de políticas públicas e voluntades e também de ações de sociedade civil, ações de iniciativa privada, ações de governos locais. Eu gosto muito aqui no Brasil do papel dos governos locais aqui em Brasília, em Belo Horizonte, mesmo em Rio de Janeiro, Porto Alegre, as redes que tem de restaurantes comunitários, de bancos de alimentos,
e são ações dos governos locais e da sociedade civil local. É uma tarefa de todos a fome, mas temos que ter certeza de políticas públicas de inclusão social, de inclusão econômica e também geração de redes de solidariedade e compromisso dos países. Ótimo, nossa, quanta informação, né? Landel, nós estamos chegando já para o encerramento aqui desse bate-papo gostoso. Queria agradecer a presença tua aqui, você que está à frente do IAC. Eu sou um apaixonado pelo teu trabalho, você sabe disso, né? A gente está junto há muito tempo. Para encerrar, assim, qual que seria a tua visão, Marcos? Como que nós vamos produzir, né, para gerações futuras, né? Qual que é o legado que nós estamos deixando para o futuro das nossas gerações? Nós sabemos que o planeta está aumentando, tem cada vez mais gente, nós vamos precisar alimentar, os impactos ambientais estão aí, a gente sabe que o aquecimento global, uma hora vem à tona, uma hora é abafado, mas ele está aí, a gente está vendo isso no nosso clima, né? Para contextualizar, Marcos, qual que é o futuro do nosso planeta? Nós temos um desafio colossal, isso ninguém deve negar, ninguém nega. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, nós devemos investir em pesquisa. E a pesquisa, ela realmente traz resultados muito interessantes. Eu vou citar um caso de um material que nós selecionamos há um tempo atrás, no norte de Goiás, um material genético. Esse material genético, ele com o mesmo insumo, com o mesmo adubo, o mesmo esforço de preparo de solo, foi plantado ele em relação a um grupo de variedades que são consideradas variedades boas e modernas de cana-de-açúcar. Ele está produzindo lá, sem o uso de água, 34,7% a mais de produção de cana, de açúcar, de etanol, de cana, do que variedades boas, variedades já as melhores, até então comerciais. Então, às vezes, o investimento em pesquisa, a criação de novos tipos, não estou falando só de cana, de diversas outras espécies alimentares, por exemplo, isso talvez o investimento mais certo e mais preciso de retorno que nós podemos ter. Isso muda a história de populações regionais quando você amplia a sua produtividade. Eu não estou falando de aumentar, não aumentou, por exemplo, o consumo de adubo nesse caso. Aumentou a produção em 34,7% sem o gasto de nada mais. Então, isso aí é extremamente sustentável. Esse tipo de trabalho, ele pode ser replicado em outras áreas, né? Na área de controle de pragas, isso já tem sido feito com controle biológico, controle cultural. Na área, o uso da matéria orgânica, que é importantíssimo, né? Lembrando que o Brasil é um país tropical, com solos muito intemperizados, são solos que estão aqui no Brasil, alguns dos solos mais antigos do planeta, com alto grau de intemperização. Então, o uso da matéria orgânica, ele pode ser proveniente da própria produção agrícola, né? Daquilo do resíduo da produção agrícola, agroindustrial, como já é feito em várias culturas. Então, tudo isso aí é um aceno para a sustentabilidade e um aceno também para o aumento de produtividade, né? Então, apesar de tudo, eu sou bastante otimista. Nós estamos muito próximos aqui no Brasil de contribuir ainda mais para a alimentação mundial. Nós já fazemos isso, mas a tendência é fazer ainda mais. Eu acompanho, eu participei de todos os agri-shows que ocorreram nessas 27 edições. Eu estava lá dentro e participei. Eu vi com os meus olhos a evolução de equipamentos, de tecnologia, dos produtores saindo de uma
uma conversa tecnicamente mais rasa para hoje falando de coisas muito superiores, usando tecnologias muito mais interessantes, né? A introdução da agricultura de precisão para dar mais segurança, por exemplo, na utilização de insumos sem o risco de desperdício. Então, tudo isso aí está ocorrendo, ocorreu principalmente nos últimos 15 anos. Então, eu só posso ser otimista, porque eu tenho certeza que essas coisas estão ocorrendo e, simultaneamente, está havendo um aumento da produtividade. É tudo que nós precisamos. Se não estivesse ocorrendo o aumento da produtividade, era uma coisa para se preocupar, porque isso significaria o seguinte: para a gente poder abastecer 9 bilhões de pessoas, nós teríamos que aumentar bastante a área cultivada no mundo, né? E isso é preocupante. Mas hoje nós temos aumentado a produção de alimentos, muitas vezes aumentando relativamente pouco a área utilizada, porque a produtividade tem sido verticalizada. Então, é um aspecto bastante positivo que não pode ser descartado. E nas condições do Brasil, de novo, eu vou chamar a atenção para uma coisa: grande parte das culturas não se utilizam, ou uma significativa parte das culturas não se utilizam de irrigação, né? E quando se utilizam de irrigação, utilizam-se de irrigação não plena, né? Daquilo que nós chamamos de irrigação deficitária. Então, tudo isso é positivo, né? É muito positivo. Obrigado, Marcos. Que delícia, né? Que bate-papo. Zavala, queria já te agradecer aqui o seu tempo. Você que é uma pessoa que está dedicando aí o estudo à nossa agricultura, né? Representando a Organização das Nações Unidas aqui no Brasil. É fantástico a gente poder ter esse intercâmbio e essa visão global, né, de como o Brasil tem se comportado durante esse tempo todo. Eu vou deixar aqui esses 5 minutinhos para você pegar tudo que nós falamos aqui e fazer um contexto e contextualizar e fechar para a gente esse que é mais um dia delicioso com bate-papo gostoso. Por favor. Oi, Paulo, vou deixar para você fechar todo, por supuesto, mas voy a decir tres puntos, bueno, 3 puntos y un sueño. Primero, o que mais importa para a América Latina e para o Caribe, principalmente para o sector agrícola, desde a perspectiva das mudanças climáticas e a carbonização, é a adaptação. Temos que fazer a nossa parte na mitigação, ou seja, na redução da emissão de gases de efeito estufa, mas a América Latina emite apenas 8% das emissões mundiais. Então, é claro que temos uma contribuição a dar, sim, mas nosso problema fundamental é a adaptação às mudanças climáticas. Também quero destacar 2 coisas muito importantes na América Latina: o desmatamento e a emissão de gás metano. O desmatamento está ampliamente associado em toda a América Latina, sobretudo em ciertas regiões de climas secos. O desmatamento está ampliamente associado à expansão da fronteira agrícola. As florestas são queimadas ou derrubadas para plantar ou produzir gado, e temos que acabar com isso. A agricultura e pecuária latino-americana tem que ser uma agricultura e pecuária de desmatamento zero. E, por outro lado, caminhando para uma pecuária com menor emissão de gás metano que recarboniza o solo, ou seja, muitas das emissões desse gado são captadas no solo e na vegetação. Por último, meu sonho é produzir no mundo uma agricultura de desmatamento zero para alimentar a um mundo de fome zero. Obrigado. Desmatamento zero, fome zero. Essa acho que é o contexto que nós temos que levar em consideração. Eu queria aqui mais uma vez agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do nosso público. Esse foi mais um Agribusiness Summit, um oferecimento da FenaSucre Agrocana Trends, que abre a Semana da Bioenergia. Nós estamos aqui hoje abrindo a Semana da Bioenergia, muito conteúdo,
com muita qualidade. Fiquem todos com Deus e muito obrigado mais uma vez. E esse foi mais um Agribusiness Summit, um oferecimento da Fenasucre Agrocana Trends, essa plataforma que reúne mais de 400 mil pessoas engajadas no setor da bioenergia. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores, em especial a Grego, que nos proporcionou esse rico debate. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem ligados que vem coisa boa por aí.